Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu quase não comecei esse canal. Até tentei, mas meio que eu não consegui, ou talvez não persisti. Porque na minha cabeça, ninguém iria querer me ouvir. Talvez eu pensasse, ou talvez eu pense, que não seja boa o suficiente. Não seja boa o suficiente pra tentar, não seja boa o suficiente pra arriscar. Mas eu me dei conta de que isso é só mais um pensamento diante de todas as coisas que acontecem. Porque a gente está tão acostumado, ou está tentando o tempo todo ser tão perfeito, que acaba tendo medo de arriscar em alguns momentos. E isso é uma coisa que às vezes pode nos deixar paralisados. Porque a gente sempre acha que uma outra pessoa sabe entregar, sabe dar algo de mais valor do que a gente. É a famosa síndrome do impostor. E muitas vezes a gente pensa que nunca vai ser o suficiente para seguir atrás das coisas que a gente quer. Ou seguir atrás das coisas que a gente acha que merece. Mas a gente fica preso em um loop de tentativas, falhas, e acaba não se tocando que talvez as coisas mudariam se a gente tivesse um pouco mais de iniciativa. Não que a iniciativa seja algo que seja tenha uma data específica, tenha um momento específico. Cada um tem o seu próprio tempo. Cada um tem a sua própria história, cada um tem suas próprias limitações. Mas às vezes a gente se conforma em apenas existir ou coexistir na história de uma outra pessoa. E isso é uma coisa um pouco ruim, porque somos os personagens principais das nossas próprias histórias. Mas talvez a forma que a gente aprendeu a lidar faz com que a gente pense que precisamos ficar o tempo todo à mercê de uma bênção, à mercê de uma oportunidade, à mercê de qualquer coisa. E esse qualquer coisa pode ser literalmente ser qualquer coisa, porque a gente costuma pensar que Deus tem seus preferidos. Muitas vezes a gente pode pensar isso, que Deus tem seus preferidos, ou que o mundo às vezes é injusto, que a gente precisa fazer alguma coisa. Não sei, talvez eu esteja falando várias palavras sem sentido. Mas a gente só precisa ter um pouco mais de fé, ter um pouco mais de certeza daquilo que a gente realmente quer. Eu não tenho muita certeza do que eu quero. E eu costumo dizer que
eu tenho vivendo conforme a onda me leva, conforme a vida me encaminha. Sendo que, mesmo assim, eu já alcancei tanta coisa. Imagina se eu estivesse usando todo o meu potencial. Barulhos. Enfim, imagina se eu estivesse usando todo o meu potencial. Porque eu sou uma pessoa que estuda. E quando eu falo que eu sou uma pessoa que estuda, eu não tô falando da boca pra fora, eu estudo muito. Eu faço doutorado em computação. A pesquisa é algo que está no meu cotidiano há vários anos. Durante a minha graduação, eu participei de vários projetos de pesquisa, projetos de extensão. Então, eu sou uma pessoa que estuda, eu sou uma pessoa que está o tempo todo se esforçando para ser alguém melhor. E mesmo assim, muitas vezes eu não sinto que sou boa o suficiente. Mesmo assim, eu penso que sempre existe alguém melhor, sempre existe alguém que é mais inteligente, alguém mais forte, alguém que sabe mais. Sendo que a vida não necessariamente é assim. A vida é mais sobre as pessoas que acreditam em si, acreditam minimamente no seu potencial e vai atrás daquilo que deseja, daquilo que acha ser certo, daquilo que acha ser merecedor. E talvez eu esteja falando de forma tão repetitiva a mesma coisa, talvez não. Mas o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a gente fica tão imerso nas nossas dificuldades que a gente não enxerga as nossas grandezas. E cada pessoa é uma pessoa única. Cada pessoa tem suas próprias limitações, tem suas próprias sabedorias, tem suas próprias dificuldades. Mas geralmente a gente consegue levar tudo de letra quando a gente imagina tudo que já passou, tudo que já viveu, tudo que já conquistou e que fez de forma tão incrível e tão única que muitas vezes você até pensa que se talvez fosse uma outra pessoa, talvez não tivesse tido as mesmas iniciativas, as mesmas ideias e a mesma forma de lidar que você teve. E é isso que eu tô querendo dizer, que cada um de nós somos únicos da nossa maneira. Somos únicos na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Barulhos. Mas muitas vezes a gente apenas tenta se limitar àquilo que a gente aprendeu a utilizar como verdade. Porque às vezes a gente acredita que as nossas limitações são as nossas verdades. Sendo que a verdade é algo bem mais significativo que isso. É algo bem mais forte do que isso. A verdade é simplesmente aquilo que você aceita como verdade. Aquilo que você aceita como sendo, de certa forma, apropriado e digno para você. Às vezes você só precisa aprender a se enxergar de acordo com o olhar de uma outra pessoa. De acordo com o olhar de alguém que te admira. Porque geralmente alguém que te admira é alguém que te enxerga com todo o potencial que você realmente tem. E tudo que eu tô falando pode parecer até meio clichê.
ou até mesmo repetido. Mas as palavras, elas naturalmente, elas nunca são ditas uma única vez. Geralmente todas elas são repetidas, em algum momento você já escutou algo parecido. Em algum momento você já escutou algo que te fez ter a mesma reflexão. E eu não estou tentando soar repetitiva ou trazer palavras genéricas. Eu só estou tentando trazer alguma coisa para colocar aqui. Eu não sei necessariamente se isso vai dar certo. E nem sei se eu tenho alguma perspectiva de que isso dê certo. Talvez eu só esteja documentando para mim mesmo. Para Lídia do futuro enxergar sua própria evolução. Talvez seja uma boa maneira de ver e de enxergar as coisas. Porque tantas vezes eu já quis documentar o meu crescimento como pessoa. Eu sempre tive medo. Eu sempre tive medo de ser finalmente enxergada, finalmente notada, finalmente vista com todo aquele potencial que eu sei e reconheço ter. E eu tinha tanto medo de que meu potencial fosse visto, que muitas vezes apenas me deixei levar por aquilo que eu achava ser certo, que é a omissão. Isso vai de opinião, isso vai em relação a escolhas, isso vai em relação a tudo. Muitas vezes eu me deixei ser omissa por medo de ser julgada. Não que fosse ser julgada por muitas pessoas, mas às vezes o julgamento das pessoas que a gente ama, que a gente admira, pode pesar bem mais do que qualquer tipo de julgamento de qualquer outra pessoa. Às vezes a gente só não está preparado para falar: ei, eu finalmente cresci, eu finalmente tenho a ideia daquilo que eu quero. Isso, mais uma vez, vale para tudo. Não só para pequenas coisas do dia a dia, mas para tudo da nossa vida. Porque a gente fica tão imerso a não fracassar, que às vezes esquece de tentar. Eu não tô falando que você, necessariamente, tenha medo de tentar. Mas eu sei que eu tive medo de tentar. Eu tive medo de tentar a minha vida toda. E eu me vejo, às vezes, com a sensação de que eu estou vivendo a vida de outra pessoa. Porque às vezes aparenta que não é a vida que eu escolhi para mim. Ou a vida que necessariamente eu enxergue que deveria ser para mim. Ou de acordo com os meus potenciais, de acordo com os meus almejos. Só que eu simplesmente não tive a coragem de tomar algumas iniciativas que eu precisaria para conseguir chegar no ponto que eu achava merecer. Um exemplo que eu posso trazer aqui é que eu sempre quis estar no Canadá. Eu sempre quis ter uma experiência no Canadá. Sempre quis conhecer, porque eu sempre tive essa
conexão, de certa forma, eu acabei borrando aqui com o país, ou que eu achava ser uma conexão. E durante a minha graduação, existia um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, que eu por muitas vezes quis tentar, mas eu sempre achei que não era boa o suficiente para passar. Minha mãe sempre me incentivou a tentar voos mais altos, tentar aquilo que eu desejava, tentar aquilo que eu queria. Eu sempre quis fazer um mestrado no exterior. E minha mãe sempre falou, vá filha, tente. Mas eu sempre pensava, mas como eu vou tentar se meu inglês não é perfeito? Meu currículo não é perfeito? Por mais que tenha participado de muitos projetos de pesquisa durante a graduação, eu tive muitas reprovações de disciplinas por desleixo, descuido e até mesmo a sensação de não ser boa o suficiente. E eu sempre pensei, para que eu vou arriscar se eu sei que não vou conseguir? E eu não percebia naquele momento que eu era a minha própria inimiga. Às vezes aquilo que a gente chama de demônio, se é que eu posso falar isso, são os nossos próprios pensamentos. E o meu demônio interno me falava o tempo todo que eu não era boa o suficiente. Mas hoje em dia, muitos anos depois, eu estou tendo minha experiência no Canadá, em um doutorado sanduíche. E às vezes eu me pergunto o que teria sido de mim se talvez há muitos anos atrás eu tivesse tido a coragem e aceitar que eu poderia tentar. Ou simplesmente tentar, e com a cara e com a coragem. Só que muitas vezes, mais uma vez, eu tive medo de reprovar, tive medo das pessoas perceberem que eu tentei e falhei. Sendo que isso é muito errado. Me limitar àquilo que eu acho que as pessoas podem pensar. Isso vale para você também. Porque tantas vezes a gente se limita, tantas vezes a gente se baseia na regra e na régua dos outros, que esquece que nós mesmos temos as nossas próprias regras e réguas. E eu tô fazendo isso enquanto eu faço uma maquiagem, não para dizer, nossa, olha como ela se maquia muito bem, ou como ela tem uma coordenação motora, ou como ela consegue falar e se maquiar. Longe disso. Mas para mostrar que assim como a maquiagem, que era uma coisa que eu sempre gostava, mas eu sempre tive medo de arriscar, é a vida. Pode não sair perfeita, em alguns momentos a gente pode imaginar que não vai dar certo, que vai dar tudo errado. Mas às vezes tudo que a gente precisa é tentar iniciar. Você pode não gostar da minha maquiagem, você pode não gostar da minha forma de agir, pode achar que eu estou fazendo errado. Tudo bem.
Talvez até tenha errado alguns passos. Mas o que importa de verdade é que eu tô tentando. É que eu tô fazendo aquilo que eu acho que dá certo. E talvez no final realmente dê. Mas, assim como tudo na vida, só a gente arriscando pra saber. E a maquiagem é uma boa analogia. A maquiagem é uma boa analogia pra isso. Porque você só precisa começar. E ver que talvez o que seja belo pra você é aquilo que realmente faz sentido pra sua vida. E aquilo que você tinha tanto medo de começar a fazer era mais rápido e fácil do que não tentar. E eu acho que é sobre isso. Eu acho que a vida tem muito disso. E eu acho que os nossos sonhos também têm disso. Porque muitas vezes a gente abdica dos nossos sonhos, das nossas necessidades, dos nossos almejos, simplesmente porque tem medo do caminho. E às vezes caminhar, por mais que seja um percurso longo, vai doer mais do que ficar parado. É um papo bem coach. Eu não tô querendo parecer uma. Mas a vida é um pouco disso. A gente tentar, mesmo que sem controle das coisas, das situações, e simplesmente ir.